Olá, está no ar o Jornal Panorama com as informações do Legislativo Estadual. Começamos com saúde pública. Deputado Glauber Coelho quer a criação de um centro regional de especialidades médicas na região do Caparaó. O parlamentar alerta sobre a dificuldade de atendimento à população sem um centro adequado para tratamentos especializados. Hoje, em todo o sul do estado do Espírito Santo, região que abrange em torno de 30 cidades, de 30 municípios, só existe um CRE, só existe um centro regional de especialidades para atender uma população de aproximadamente 700 mil pessoas. Ou seja, é completamente desumano e irresponsável. É completamente desumano. Para quem trabalha lá, não consegue atender da melhor maneira possível e para as pessoas que ali precisam ser atendidas. Sem contar que a oferta de consultas, de exames e até mesmo cirurgias estão aquém das expectativas. No ano passado nós fizemos uma indicação ao governo do estado propondo a criação do CRE do Caparaó, justamente para atender aproximadamente uns 14 a 15 municípios da região do Caparaó. Ou seja, nós vamos fazer com que as pessoas que se deslocam do Caparaó para Cachoeiro de Itapemirim não tenham que mais se deslocar. Nós vamos fazer com que os profissionais médicos da região do Caparaó tenham condição de efetivamente proporcionar essas consultas, esses exames e até mesmo cirurgias de pequena e média complexidade lá no Caparaó. É mais recurso circulando na região do Caparaó, ou seja, investimento na área de saúde no Caparaó. E o governo do estado prontamente atendeu a nossa indicação, já determinou que profissionais técnicos já fossem avaliar algumas áreas. Uma dessas áreas praticamente já está aprovada, que se encontra lá no município de Guaçuí, já existe projeto, tem recurso e eu tenho assim uma esperança, uma expectativa muito grande de que ainda esse ano o governo do estado possa anunciar publicamente. Internação compulsória, ou seja, forçada para dependentes de drogas. O assunto está gerando polêmica em todo o país e também repercute no Legislativo Estadual, onde já ganhou o apoio de parlamentares. Confira a matéria. Como reconduzir usuários de drogas para suas famílias e para a sociedade sem gerar grandes conflitos? Essa é uma questão que tem sido bastante discutida por representantes da sociedade civil e por governantes. Entre as ações de enfrentamento ao consumo de drogas que têm sido implantadas na capital do Espírito Santo está o encaminhamento de moradores de rua para abrigos ou para tratamento médico. O prefeito Luciano Rezende afirmou recentemente que vai agir com rigor para enfrentar o problema. E o deputado José Esmeraldo foi um dos parlamentares que repercutiram a internação compulsória como uma solução para esse enfrentamento. A maioria não quer ir, quer continuar na rua. Eu acho que o prefeito Luciano Rezende, ele foi muito feliz quando ele disse que ele não quer. Aliás, esse é um pensamento dele, desde que como deputado aqui na Assembleia Legislativa, né, com relação à questão das drogas, né, e ele está certo. Na verdade, não é admissível que o indivíduo que é um viciado, que é uma pessoa do crack, né, que ele queira definir por ele mesmo. Então, se vai continuar na rua, se ele vai ficar na rua, tira ele da rua, mesmo que queira ou não queira. Infelizmente, tem que fazer isso. A ampliação do programa Brasil Sem Miséria volta a ser destaque na casa. O deputado Rodrigo Coelho fala sobre a iniciativa que pretende acabar com a pobreza extrema no país. 6.500 famílias no Espírito Santo serão contempladas. Essa transferência de renda faz com que as famílias que recebem Bolsa Família e ainda com o Bolsa Família vivem abaixo da linha da extrema pobreza, que é de R$ 70 per capita na família por mês, ela tenha a complementação de renda suficiente para que essa família tenha R$ 70 per capita de renda, tirando assim a família da situação de extrema pobreza. Então, nós tivemos atendidos hoje 2 milhões, são 2 milhões e 500 mil brasileiros nessa situação e aqui no Espírito Santo são 6.500 famílias, o que traduz em aproximadamente 20 mil capixabas. 90 anos de Previdência Social no Brasil. Entre outras ações, o órgão é responsável pelo pagamento da aposentadoria de milhões de trabalhadores. A data não foi esquecida pela Assembleia Legislativa. A Previdência Social foi instituída em janeiro de 1923.
Os primeiros beneficiados foram empregados de ferrovias que passaram a ter direito à aposentadoria. No governo do presidente Getúlio Vargas, nos anos 40 do século passado, a Previdência foi ampliada, beneficiando o número maior de pessoas, em decorrência da criação das leis do trabalho. Hoje, a instituição paga benefícios a quase 30 milhões de pessoas e o governo federal anunciou que pretende incluir mais 16 milhões de brasileiros no sistema até o ano de 2015. São mais de 35 bilhões de reais depositados todo mês nas contas dos aposentados e pensionistas. A comemoração dos 90 anos da Previdência Social repercutiu na Assembleia Legislativa. Os benefícios dos aposentados, eles entram na economia dos municípios em somas, muitas vezes superior ao fundo de participação dos municípios, que é o FPM. Então, é importante sim. Imagina os nossos aposentados sem esses benefícios, como que a situação ficaria. Então, é importante sim, é motivo para se comemorar e é por isso que nós falamos sobre os 90 anos da fundação do INSS, que é a nossa previdência, que existe, a previdência social do país. Melhorar a segurança para os usuários de piscinas em todo o estado. Esse é o objetivo do deputado Luiz Durão, autor do projeto de lei em tramitação aqui na casa. Confira na reportagem. No verão, elas estão junto com as praias entre as preferências de lazer da população, principalmente das crianças, que adoram um banho de piscina. Mas também podem oferecer riscos de acidentes sem a segurança adequada. Para garantir uma diversão segura nas piscinas de escolas, academias, hotéis e outros estabelecimentos, tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei do deputado Luiz Durão. Frequentemente estão acontecendo mortes de crianças, adultos. Por quê? Aonde faz a renovação da água ou até a limpeza da piscina, ela não está implantada alguma coisa de segurança para aquelas pessoas que ali estão. Precisam que alguém oriente e muitas vezes não são orientadas, causando morte de crianças, adultos. A matéria está em análise nas comissões permanentes da Casa. Se aprovada, as empresas deverão instalar 2 dispositivos para evitar acidentes nas piscinas. Um ralo que evita que os cabelos fiquem presos na grade de proteção e uma válvula antivácuo que desarma a bomba automaticamente, evitando acidentes. A proposta prevê multa e até suspensão do uso da piscina para as empresas que não cumprirem as determinações. Se aprovado pelas comissões, o projeto segue para aprovação em plenário e posterior sanção do governador do estado para virar lei. E segurança também é o tema do plenário do Povo desta semana. O destaque é para as normas para evitar incêndios em boates, bares e locais de grande concentração de pessoas. Nossa equipe foi às ruas para saber o que a população pensa sobre esse assunto. Acompanhe. O recente incêndio em uma boate no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, continua na lembrança dos brasileiros. A tragédia, que vitimou centenas de jovens, levantou questionamentos sobre as condições de segurança em locais de grande concentração de pessoas. O Plenário do Povo veio às ruas perguntar à população: você acha que bares e boates do estado estão preparados para lidar com situação de incêndio? Podia ter mais fiscalizações, não só dos bombeiros, mas também das prefeituras. Ver uma forma de prevenir incêndio. Se a boate lá onde aconteceu o incêndio tivesse preparo suficiente para poder prevenir o incêndio, com certeza não teria morrido tanta gente. Inclusive até o estado, até o próprio país todo, só começaram a fazer coisas e fiscalizar as boates depois que aconteceu aquela tragédia. Frequento alguns aqui da Grande Vitória e já pude perceber que não estão bem preparados. E você costuma olhar onde ficam as saídas de emergência nos lugares que frequenta? Olha, para ser franca, não. Para ser franca, não. Mas devido aos últimos acontecimentos, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, né? Pelo pouco que eu frequento aí, que eu já vi, só se fizer uma vistoria minuciosa. Mas eu acredito que falta segurança
em muitas delas. O problema do país, inclusive em todo sentido, é fiscalização. Você costuma olhar onde ficam as saídas de emergência nos lugares que você frequenta? Rapaz, costumo sim. Sim, costumo. Eu prefiro ficar mais próximo possível. Primeira coisa, depois daquele acidente lá, é a primeira coisa que eu olho. Eu vou muito pouco, mas quando eu estou indo agora, eu tenho que olhar. Para dizer a verdade, eu não olho mesmo não. Mas agora eu vou prestar mais atenção e sempre recomendar para os meus filhos, né? E pessoas assim conhecidas, porque isso é muito importante. E você sabe o que fazer em caso de incêndio? Segundo os bombeiros, eles falam que é para usar o extintor, né? Mas se você puder encher um balde, pegar mangueira, melhor ainda, né? Eu fui instruído que quando tiver incêndio, a gente procurar um lugar que tenha água, molha um pano e deitar, procurar machado, sair rastejando e tal. Primeiro, a gente tem que ver uma porta de saída, né? Procurar onde, se tiver como, a gente telefonar para um corpo de bombeiro ou procurar aquela... Assim, se for num prédio, aquelas mangueiras, né, para poder apagar. Eu acho que a primeira coisa é isso. Não sei, porque não tem uma instrução, uma cartilha. Deveria estar educando as pessoas, informando, principalmente fazendo bordagem assim à noite, explicando a importância se aconteceu um incêndio, aonde vai estar a saída. E muitas pessoas não sabem. Primeira coisa que eu acho na minha parte é correr. Não existe extintor dentro de boate, não existe. Ultimamente, se existia lá onde é que aconteceu aquele acidente, todo mundo tinha salvado. Bastou acontecer isso, que houve uma vistoria, que todo mundo viu que não estava adequado, né? Se a prefeitura, que foi o órgão responsável pelo funcionamento da boate e de outros órgãos, tivesse fiscalizado, não teria acontecido, porque só abriria se tivesse apto a funcionar. Porque ali não tinha nada certo, estava tudo errado, né? Eles correram para os lugares exatamente para onde que eles acabaram morrendo sufocados, né? Porque além de não ter a coisa como para combater o incêndio, eles não tinham também como deixar os jovens sair, que tinha aquelas cercas assim, que impediam, né? E aquilo ali atrapalhou muito, né? Inclusive a tragédia lá, eu acho que foi até um erro, que todo mundo ficou sabendo, aquela tranca da porta, por causa de comando que não era paga, o pessoal mal treinado para trabalhar nesses eventos. Eu acho que basta treinar o pessoal para qualquer tipo de evento ser normal, eu acho que não haveria problema. Muitos ainda desconhecem as medidas de segurança que precisam ser observadas em locais de grande concentração de pessoas, como saídas de emergência bem sinalizadas, detectores de fumaça, extintores de incêndio, entre outros. Em caso de irregularidades, o cidadão pode denunciar o estabelecimento através do Disque Denúncia 181. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!